Continuamos com a demonstração do problema da correspondência de Posse, de que o problema é indecidível. E esta é a estratégia de prova que vamos a seguir. Vamos fazer uma redução de AMT a PCP, ou seja, vamos a demonstrar que se conseguimos decidir este, também conseguimos decidir este. Isso cria uma contradição, certo? Porque sabemos que isto é indecidível, o qual prova que o problema da correspondência de Poste é indecidível. PCP, problema da correspondência de Poste. Para fazer essa redução, então, seguimos esta estratégia. Dado uma máquina de Turing M e uma entrada W, se M aceita W, então existe uma história de computação de aceitação de M sobre W. Vamos lembrar o que era essa história de computação de aceitação. Então, a história de computação de aceitação é a sequência de configurações pelas quais a máquina de Turing passa, desde a configuração inicial, que poderia ser algo assim, certo? Temos o estado inicial, esta é a minha cadeia W. Isto significa que a cabeça da máquina está sobre o primeiro símbolo da entrada. E estou no meu estado inicial. Suponha que a cadeia de entrada seja AABA. Então, a partir dessa configuração, a máquina de Turing vai operando, fazendo coisas, até que chega uma configuração de aceitação, que pode ser desta forma. Uma configuração de aceitação é quando aparece o estado de aceitação. Lembrem sempre que o estado está sobre este símbolo, a cabeça da máquina está sobre este símbolo. Se colocamos o estado da máquina imediatamente à esquerda do símbolo sobre o qual está a cabeça da máquina. Então, se M aceita W, essa história de computação de aceitação existe. Por quê? Bom, porque M aceita W. Essa é a sequência de configurações pelas quais a máquina de Turing passou quando aceitou essa cadeia. Quando aceita essa cadeia. Se a máquina de Turing é determinística, então a história de computação de aceitação é única. Existe uma, e somente uma. Por outro lado, certo? Se a máquina então, é não determinística, lembrem que então podemos ter bifurcações em vários ramos não determinísticos durante a operação, e pode ser que vários desses ramos consigam chegar a um estado de aceitação. Então, podem existir várias histórias de computação de aceitação. Mas aqui vamos a trabalhar apenas com máquinas de Turing determinísticas. Já sabemos que as duas são equivalentes, certo? Se temos uma destas, podemos passar a essa, podemos transformar, ou podemos simular. Com a determinística podemos simular essa. Já vimos que são equivalentes. Então vamos a considerar somente máquina de Turing determinística. Então se M aceita W, existe uma e somente uma história de computação de aceitação. Se M não aceita W, então a história de computação de aceitação não existe. Por quê? Bom, porque se existisse, teria aceitado. Então não existe. Então, voltando aqui. Vamos a codificar. Lembra que queremos saber se esta máquina de Turing aceita essa cadeia. Então vamos a codificar isto na forma de um conjunto de dominós. Dominós daquela forma, certo? Com cadeias. Para o PCP. E como fazemos essa codificação? Bom, essa codificação é tal que vai existir um emparelhamento se somente se existe uma história de computação de aceitação, GM sobre W. GM sobre W. E esse emparelhamento vai ser justamente essa história, já vamos ver como. Mas então, é importante que vamos a codificar na forma de um conjunto de dominós, tal que o emparelhamento existe unicamente, se somente se existe essa história de computação de aceitação. Então, se podemos decidir o PCP, podemos decidir se existe um emparelhamento ou não. Então, se sabemos se existe um emparelhamento ou não, então sabemos se M aceita W. Se existe um emparelhamento, porque M aceita W. Se não existe um emparelhamento, porque M não aceita W. Porque esse emparelhamento existe se somente assim, unicamente no caso que existe uma história de computação de aceitação. Já vamos ver como fazemos essa codificação, certo? Parece um pouco difícil de fazer, mas vamos ver como construímos. Então, se podemos decidir o PCP, então também podemos decidir a AMT, o que cria uma contradição, porque sabemos que a AMT é indecidível. Então, a conclusão é que o problema de Posse também deve ser indecidível.
Então a questão agora é ver como fazer essa codificação, como transformar esse problema de uma máquina de Turing que aceita uma cadeia, em um conjunto de peças de dominós. Né? Como codificar isso. Então, eu tinha falado que isso era a minha história de computação de aceitação, certo? Essa é a configuração inicial, essa é a última, né, dessa história. Vou codificar tudo isso primeiro desta forma, como uma cadeia. Né? Esto é o que eu chamei de C0, esto é o que eu chamei de C1, e isto era a última, CN. Né? Então, pego todas as minhas configurações, as concateno e para separar umas de outras, coloco uma cerquilha ou algum outro símbolo. Então, aqui está a configuração inicial. Então, aqui a máquina de Turing, a cabeça da máquina está sobre esse símbolo. Notem que no lugar de A escreveu B, passou para o estado Q2 e deslocou para a direita. Agora está aqui, certo? Aqui a fita contém ABA, aqui contém BBA. Né? Então, fez essa transição, certo? E assim, então eu vou codificar a história de computação de aceitação desta forma. E vou construir um conjunto de peças de dominós tais que o emparelhamento forma essa cadeia. Né? Deste jeito. Né? Se vou colocar peça, então esta seria uma peça, esta é outra. De forma tal que, se existe um emparelhamento, a cadeia que fica na parte superior e a que fica na parte inferior vai ser justamente essa cadeia que está aqui. Né? Essa cadeia que está aqui. Então, se essa cadeia existe, é uma história de computação de aceitação. Vai existir um emparelhamento. E se não, não. Então, ora, como faço um conjunto de peças de dominó tal que isso seja verdade? Né? Tal que forme essa história de computação de aceitação. Notem que eu recebo uma máquina de Turing M, né? Aqui, certo? Recebemos como dados uma máquina de Turing M e uma cadeia W. Né? A priori, não sabemos quais são as configurações pelas quais vai passar. Né? Então, temos que ir, digamos, construindo essa história de computação. Temos que utilizar peças, ou construir peças, de forma tal que possamos construir uma história de computação de aceitação, caso exista. Mas a priori eu não sei se existe ou não, nem qual seria. Né?